Boa noite, sejam muito bem-vindos ao lançamento do meu livro Amor à Sabedoria, Diálogos com Clássicos e Modernos. Estou profundamente emocionado, porque este lugar, a Igreja de Santo Alexandre, é muito especial para mim. E eu decidi, ainda há pouco, fazendo oração ali atrás na sacristia, contar para vocês por que ela é tão especial por mim e a minha busca pela sabedoria, que é retratada no livro. Por volta de 2003 ou 2004, portanto, já se vão 20 anos, o grande padre Fabrício Meroni, à época coordenador do Centro de Cultura e Formação Cristã, que eu tenho como um grande mentor intelectual, que me despertou ao amor à sabedoria filosófico, teológico e literário, organizou aqui nesta igreja um workshop, um painel de canto gregoriano, que lotou muito essa igreja, e eu fui beneficiado pela amizade muito íntima com o padre, e consegui chegar, pelo menos entrei na fila de horas e consegui assistir a um extraordinário concerto de canto gregoriano, que depois foi decisivo na minha reconversão à Igreja Católica, quando eu fui professor na Faculdade do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. E lá eu via, né? Não rezava ainda, não acompanhava, não sabia o que se passava com aquela oração cantada que eles faziam. Eu ia descansar e passar algumas horas no intervalo das aulas na igreja do Mosteiro de São Bento e via aqueles monges cantando, e eu pensei, das duas uma: ou eles estão fazendo um teatrinho um pouco insosso, ou eu não estou percebendo o que está acontecendo, ou eu não sei o que é a contemplação litúrgica musicada. E aí retomei os argumentos que o padre Fabrício nos ensinou aqui nesse painel, de que a arte, a beleza, tem uma dimensão epifânica. O segundo ensaio do meu livro, que vocês vão ler hoje, chama A Epifania da Beleza. Esse local é profundamente belo, eleva a nossa alma, se relaciona com o bom e com a verdade. Então, o livro todo é uma busca pela beleza, pela bondade e pela verdade de Cristo, que é a sabedoria encarnada de Deus. O padre Fabrício Meroni é mencionado na introdução do livro, que eu intitulei Sabedoria entre Filosofia, Teologia e Literatura. À época eu era estudante de Direito e já não me afeiçoava pelas leis e pelo processo, e buscava alguma coisa de transcendente, de superior, e comecei a ler muito. E tive dois grandes mestres, ou três grandes mestres. O padre Fabrício Meroni, que no Centro de Cultura e Formação Cristã me apresentou ao meu segundo grande mestre, que foi velado nesta igreja em 2011, o grande Benedito Nunes, segunda memória desta igreja. A terceira foi o nosso casamento, que foi o dia mais importante da minha vida, que também foi nesta igreja. E o Benedito Nunes era um filósofo secular e agnóstico, com profundo respeito à tradição intelectual católica, e cujo grande interlocutor no final da sua vida foi o padre Fabrício Meroni. Laís, a minha esposa, já acompanhou as nossas longuíssimas conversas, que não duravam menos de 3, 4 horas, sobre todos esses assuntos que vocês vão ver no livro, que envolvem o amor, a morte, a verdade, a beleza, o ocidente, a mística, a tradição intelectual católica, em contraposição dialética com outras tradições cristãs, ou a tradição oriental, ou mesmo a tradição ocidental secular, que nega a sua fonte cristã. Então, esse livro é um memorial de 16 ensaios, com os quais eu dialogo especificamente com certos autores clássicos, como Homero, como Sófocles, que vieram muito antes de Cristo, e que o padre Fabrício mandou estudar. O padre Fabrício mandou estudar os gregos. Na época, ele tinha um jeito muito peculiar, ainda tem. Ele dizia que eu não estava pronto, digamos assim, intelectualmente pronto para a fé, porque eu era um palhaço, eu era um moleque, eu era um brincante, eu era um hedonista, um relativista, e todos esses ismos que ele me provocava e que eu fui estudar, né? Que a minha religião era estética e eu não sabia o que era religião e nem o que era estética, né? Hoje eu trato disso em alguns ensaios do livro. A religião comporta uma estética, mas não se reduz a ela, obviamente. Então, o terceiro grande mestre que vale mencionar, não está diretamente explícito aqui, senão nos agradecimentos, foi o professor Sandro Alex Simões, meu compadre, o padrinho da Isabel.
que também me marcou muito nessa fase de descoberta. E à medida que eu descobria um autor, eu tinha necessidade incoercível de compartilhar o que eu lia. Logo eu me tornei monitor na faculdade de Direito e logo fui criando grupos de estudo, monitoria, quando conheci a minha esposa, cujo primeiro livro será publicado nos próximos meses e que eu prefaciei. Eu menciono inclusive o livro que nós líamos naquelas tardes de monitoria, um livro do Georg Steiner, chamado Nostalgia do Absoluto. E nesse livro, Georg Steiner diz que o vazio que a religião deixou no Ocidente tentou ser suplantado por explicações parciais, como a psicanálise, como o marxismo, como o estruturalismo, mas que não conseguiram substituir o vazio que o absoluto de Deus deixou. E o Georg Steiner se tornou uma grande referência, junto com Auerbach, junto com o próprio Benedito Nunes e o Carpo, dos meus estudos literários. Porque o Benedito Nunes, no Centro de Cultura e Formação Cristã, não ia falar de Santo Agostinho ou Santo Tomás. Ia falar de Baudelaire, Rimbaud, Thomas Mann, Musil, autores da literatura alemã, da literatura francesa. E eu era uma espécie de motorista e monitor do Benedito Nunes e ficava aprendendo tudo aquilo, tomando nota, e todos os livros que ele citava eu procurava comprar ou ler na biblioteca dele. E alguns desses livros me marcaram. Esse livro, Amor à Sabedoria, traz os livros que me moldaram, que fizeram a minha cabeça, para usar uma expressão popular. E esses livros eu passei a ensinar, tendo voltado do doutorado no Rio de Janeiro a Belém, já lecionando primeiro na UNAMA, depois no CESUPA, em 2013, 14, quando eu entrei na Universidade Federal do Pará, em 2014, eu passei a reunir um grupo do embrião do que se tornou o projeto Dialético, que nada mais é do que cursos, palestras, conferências sobre esses livros. Então, para vocês terem uma ideia, em 2013, no Centro de Cultura e Formação Cristã, em parceria com a Paróquia da Santíssima Trindade, eu ministrei 2 ciclos de palestras, uma chamada O Universo dos Clássicos. Olha, eu gostava muito de ler Antígona, gosto muito de ler Antígona, eu considero Antígona uma tragédia shakespeariana, por assim dizer, de tão perfeita e extraordinária que é. Não tão perfeita do ponto de vista formal como Shakespeare, mas perfeita do ponto de vista da profundidade do conteúdo e do sentido trágico que ela comporta. Então, eu dei uma aula de 4 horas, eram aulas longas, né, manhãs de sábado. O Lira, meu querido amigo que está ali sentado, foi testemunha desse momento, não faltou nenhuma. Deve lembrar, talvez, estava com meu pai hoje mais cedo e ele também foi para a primeiríssima dessas palestras, que foi sobre a Antígona. Então eu comecei a tomar notas sobre a Antígona, e eu tinha ali umas 40, 50 notas, e dei muitas aulas e palestras, e falei, não, agora eu vou organizar essas notas e vou explicar o que me parece ser o interessante, o importante da Antígona. Porque você não vai captar de primeira nem de segunda, porque eu demorei alguns anos para fazer isso. E eu acho que a função do professor é compartilhar esse arcabouço que ele aprendeu. Então, dei muitas aulas e minicursos sobre a Antígona. Depois, dei uma aula sobre as Confissões de Santo Agostinho. E depois, aqui entra o meu querido amigo, irmão André. O grupo foi se ganhando corpo, então já tinha um público aí do Ilma, minha querida amiga também está ali atrás, pertence a essa primeiríssima geração do Projeto Dialético, que se reunia no escritório da minha mãe. Depois na minha casa, depois na casa da minha mãe, até quando não coube mais, graças a Deus, já éramos 30, 40, e aí a gente precisou procurar um local. E depois veio a pandemia e esse projeto ficou concentrado na internet, para o bem ou para o mal. Então, Santo Agostinho, depois os irmãos Karamazov, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é uma obra extraordinária, e os ensaios de Michel de Montaigne. Então, a gente teve 5 clássicos que eu ensinei, e desses 5 clássicos, 3 estão aqui. 3 ensaios longos, das suas 40, 60 páginas, sobre a Antígona, sobre as Confissões, sobre os irmãos Karamazov, do Michel de Montaigne. E, na mesma época, eu ministrei também um ciclo de palestras à inteligência da fé católica, como um tributo tardio ao que o padre Fabrício Meroni me ensinou, que a fé não é contraposta à razão, ao contrário, se articula com a razão, com a cultura. Esse era o projeto que o Papa João Paulo II teve de articular a fé pela nova evangelização com a cultura secular,
da literatura, do cinema, das artes. E foi isso que eu fiz na última parte do livro, com 2 obras literárias já mais recentes, que são romances modernos, do Dostoiévski e do Manzoni, respectivamente Os Irmãos Karamazov e Os Noivos. O primeiro ensaio do livro fala da vocação intelectual, que eu descobri pelo padre Fabrício Meroni, que me provocou e me perguntou se eu não teria vocação intelectual, e eu não entendia o que significava isso. Hoje essa expressão, vida intelectual, vocação intelectual, foi bastante difundida nos meios digitais, sobretudo, que é esse interesse desinteressado, para usar uma expressão do Kant, pela literatura, pela filosofia e pela teologia, que não cabem numa profissão. Não cabem numa profissão, né? Você pode ensinar, ou pesquisar, ou escrever, mas não é profissionalizante esse cultivo humanista da verdade, que está muito ligado à vida espiritual. Portanto, razão e fé se relacionam nessa obra-prima do Sertilange, a vida intelectual, com a qual eu inauguro o meu livro, com ensaios de 7, 10 páginas. O Benedito Nunes, cuja obra eu organizei, escreveu muitos prefácios. Ele era muito convidado a prefaciar obras da literatura nacional e estrangeira, e eu percebi, como curador da obra dele, que esses prefácios nunca eram informações protocolares e eruditas que nós encontraríamos numa Wikipédia da vida hoje em dia. Fulano de tal nasceu e morreu em tal data, escreveu tais e tais livros, pertence à tradição tal. Nunca era assim. E por isso que os prefácios do Benedito Nunes, com todo respeito aos autores que o convidaram a prefaciar, muitas vezes valiam mais do que o próprio livro. E o outro grande autor que tinha prefácios monumentais é o Otto Maria Carpo, cujo livro de prefácios vale por si só. Então, quando eu passei a ser convidado para prefaciar livros da tradição intelectual católica, eu sempre encarei esses prefácios como um diálogo real, profundo. É quase como se eu pudesse conversar com Fulton Sheen. Quase como se eu pudesse conversar com o Sertilange. O que eu diria para ele? Quando chegar no céu, os procurarei para vocês leram o meu prefácio daí, pelo menos. Então eu procuro nesses prefácios, são 7 da primeira parte, trazer alguma informação, trazer alguma crítica, não só apresentá-los, mas criticá-los no bom sentido e dizer o que me parece relevante desses grandes autores. Então a gente tem um prefácio do Sertilange, o prefácio do livro de um grande filósofo tomista do século XX, chamado Joseph Pieper, é um grande filósofo alemão, citado pelo Papa Bento XVI, que é uma presença constante, porque é esses grandes teólogos com um alcance filosófico da nossa tradição, de saudosa memória. Depois, um autor secular como Viktor Frankl, que é um grande filósofo que fala do sentido da vida, da vocação e do sofrimento, e da capacidade de conferir sentido no sofrimento, que passou por 4 campos de concentração e extermínio nazista, e refletiu com profundidade filosófica e psicológica de como certas pessoas se sustentam diante da dor excruciante. E aí uma interpretação cristã, naturalmente, do Viktor Frankl. E por aí vai. Então, o que vocês vão ter no livro são diálogos, prefácios e estudos dos autores que me moldaram, dos autores que se converteram, como Chesterton e o Gustavo Corsão, a partir da filosofia. Numa sessão que talvez seja a minha preferida, me perguntaram isso em Goiânia, né? E eu disse que talvez seja essa das conversões filosóficas do Chesterton e do Corsão, porque a minha conversão foi filosófica. E o Corsão é o Chesterton brasileiro, quem recepcionou com muita maestria o Chesterton. E o livro do Corsão sobre o Chesterton é magnífico. Então eu cito esses livros, eu compartilho, eu digo por quê, porque eu acho isso. E quando eu tinha todos esses livros, esses ensaios na mesa, e muitos outros que não entraram neste volume, por falta de espaço, eu escrevi a introdução. E eu percebi que esses livros foram me moldando, foram me delineando, foram me influenciando, foram me marcando. E eu acho, sinceramente, que ele pode marcar vocês. Portanto, nesse lançamento eu convidei 2 grandes intelectuais e professores e interlocutores que me acompanham já há 10 anos e que viveram comigo essas descobertas. O André é um desses alunos que eu posso e devo chamar de mestre.
hoje é um ex-aluno que é um professor, não só de latim da minha filha, mas um desses interlocutores que eu procuro, que eu convido, que eu converso sobre tudo, né? É um irmão, e fico muito honrado. Na quinta estarei em São Paulo com o irmão dele. Aí Deus foi superabundante com os pais dele e com a nossa sociedade, com a nossa geração, porque deu 2 irmãos gêmeos com um brilho intelectual e espiritual fecundíssimo. Estarei com o Lucas na quinta-feira, então teria o maior prazer de ouvi-lo e ouvir o meu querido compadre, Padre João Paulo Dantas, conselheiro espiritual e um intelectual de alto calibre, também autor de muitos livros, e teriam capacidade de escrever livros melhores do que estes, e que terão carinho e atenção, saberão, eu acho, extrair, comentar e dialogar, e é isso que eu queria nesta noite, na presença de vocês. O que vocês verão hoje, ao vivo e a cores, é o que eu tenho feito com o Padre Fabrício, o que eu fiz muito com o Bené, o que eu faço com o Sandro. Todo mês a gente se encontra e conversa, online, né? O Sandro está em Portugal. Sobre os livros que lemos, as ideias que temos, as experiências intelectuais, espirituais, estéticas que temos com a música, com a literatura, com a poesia. E muito obrigado. Começo então com o Padre João Paulo Dantas. Muito obrigado, Padre. Então, boa noite para todos. Começo agradecendo ao convite. Estar aqui com você, Vitor, e também com o jovem, mas não menos douto, né? André Fonseca, né? É uma alegria. E estar neste lugar te recordou alguns fatos da tua vida, mas me recorda um pouco da nossa missão como igreja, né? Ou seja, este lugar aqui fala de culto à sabedoria encarnada, mas este lugar também nos fala de um culto, entre aspas, à sabedoria criada. É um lugar também que fala de escola, de filosofia, de teologia, de pesquisa, porque neste lugar nós tivemos a escola dos jesuítas, que se tornou quase no último momento aquilo que nós poderíamos chamar uma primeira faculdade. Durou pouco, mas uma semente ficou plantada aqui nesse solo, nessa terra santa, Santa Maria de Belém. Então é muito significativo estar aqui numa roda em que nós discutimos, né, com uma tríade de literatura, filosofia e teologia, uma tríade que nos recorda aquela da beleza, do bem e também da verdade, abraçada pelo Uno, que nós estamos nesta terra buscando a sabedoria, que nós estamos nesta terra buscando a felicidade, e que encontrar sabedoria significa encontrar felicidade. Santo Agostinho, nessa imagem carinhosamente escolhida, e que me é tão cara também, foi um homem em que essa tríade se encontra. Um apaixonado pela sabedoria criada, que foi encontrado e encontrou a sabedoria incriada. E aqui, por detrás de tudo o que ele disse sobre o itinerário dele, vale muito a pena ler a primeira parte, nessa introdução quase autobiográfica, mas de uma certa forma uma autobiografia intelectual do Vitor, é que ele começa dizendo aos 16 anos, só que quando eu leio isso, eu consigo ler o que tem antes e não está escrito. Porque antes dos 16 anos dele já tinha alguém que o procurava, alguém que o amava, alguém que o escolhera.
A procura dele era um reflexo de um outro que vem procurar. Que procura cada um de nós, na verdade. A alguns ele já encontrou. A outros é preciso que a gente se deixe encontrar, porque ele está procurando. Como um bom pastor que vai ao encontro da ovelha desgarrada, como um pai que vai ao encontro do filho que partiu, ele não para de nos procurar. Por isso, em alguns momentos da leitura, junto com a alegria da verdade que eu colhia, muitas vezes a emoção de contemplar esse tecido, Deus, que a sua graça e a tua vida, a tua procura, graça e natureza foram tecendo juntos, tomou conta do meu coração e da minha leitura também. Creio eu que quem lê o livro vai também, de certa forma, se sentir convidado a fazer também a sua autobiografia. A sua autobiografia intelectual. Porque também nas nossas vidas nós temos mestres, ou tivemos, que marcaram a nossa vida. Professores, grandes autores, amigos, talvez a nossa esposa, penso aqui na Laíse, por exemplo, que talvez sejam ou tenham sido esses pontos de referência para o memorial da nossa vida. E o que é um memorial? No fundo, trazendo ali para o mundo judaico, para um judeu, o memorial significa não só fazer memória de algo que está no passado, mas o zikaron, anamnesis, significa crer que quando eu faço memória, como Jesus nos convida na Eucaristia, aquilo que eu lembro, o evento que ficou no passado se torna presente agora. Eu posso tocá-lo, eu posso experimentá-lo, mas com uma perspectiva de futuro também. Porque aquele que fez, faz e há de fazer muito mais. Por isso, quando a gente termina a leitura, a gente também já fica com um gostinho de quero mais. Porque vejam, jovem como é, certamente teremos o Amor à Sabedoria 2, quem sabe até o 3, para fazer uma trilogia, né? Então, a gente colhe um pedaço do caminho, agradecemos a Deus tudo o que o Senhor já fez, tudo os frutos que já vemos e tocamos e degustamos, mas nós nos enchemos de esperança com aquilo que há de vir também. Então, bendito seja Deus. Termina aqui essa breve palavra, depois a gente vai conversando, deixa o André nos enriquecer também aqui. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui e receber esse convite do meu amigo, um convite muito especial que muito me honra também, porque, como eu também já lhe disse no WhatsApp, quando eu leio esse livro, me recordo daquelas noites no dialético, né, em que nós estudávamos filosofia, estudávamos São Tomás de Aquino. Então, parece-me que ao ler esse livro eu retomo aquele diálogo que acontecia tão frutuosamente durante tanto tempo, né? Então, agradeço por esse convite e também por esse livro que de fato me colocou novamente de encontro também aquilo que foi a minha descoberta com você também desse amor à sabedoria, né? É claro que cada um tem os seus caminhos, mas nós somos muito ajudados e muito conduzidos por grandes mestres que vão nos apresentando aquilo que eles contemplaram. Me parece que o grande dito que resume a educação é exatamente esse, né? Contemplata aliis tradere, transmitir aos outros aquilo que nós contemplamos. E foi exatamente isso que no dialético nós vimos, e é exatamente isso que eu rememoro aqui. De certa maneira, esse livro, algumas partes me chamaram mais atenção do que outras, e uma delas é que, veja, o próprio nome do livro, Amor à Sabedoria, a definição mais clássica de filosofia, ela muitas vezes hoje não é compreendida precisamente porque tem poucas pessoas que saibam encarnar esse amor à sabedoria. Talvez quando nós pensamos em filosofia, o que nos vem à mente? Algo frio, algo mais seco, uma coisa difícil, quase que hermética. E eu me lembro que no dialético não era isso que nós víamos.
por mais que a filosofia tivesse seus argumentos intrincados, por mais que existam os conceitos difíceis, a filosofia tal como apresentavas a nós era aquela filosofia, de certa forma, essa imagem traduz muito a filosofia que nós vemos no dialético. É a filosofia que é feita com a mente flamejando, mas também com o coração na mão. Aproveitando que no início também se fala da teologia, eu acrescentaria algo que também eu vi já do Padre João Paulo várias vezes, né? E de joelhos no chão, né? Eu acho que essa imagem, ela resume muito bem qual é a postura do filósofo, né? Por mais que, é claro, o coração não chameja literalmente, mas a chama que o coração, a chama que ilumina o coração do filósofo é exatamente essa, né? Faz com que ele tenha um amor que não é meramente um desejo de conhecer, uma curiosidade intelectual, não. Mas é um desejo de comprometer a nossa vida com aquilo que nós contemplamos. E é isso que eu via no dialético, é isso que eu vejo aqui, é isso que eu continuo vendo também encarnado na sua vida, no seu magistério, no seu ensino também para comigo. Então, me parece muito, muito proveitoso que nós leamos esse livro com o mesmo espírito da capa, não é? Com o coração na mão, no sentido de que nós devemos saber que a filosofia, tal como o professor Vitor aqui apresenta, não é uma disciplina meramente acadêmica, não é mais uma disciplina escolar, talvez, como nós possamos pensar. Não. A filosofia é exatamente um convite a se unir com a verdade. É um convite a se unir com o bem, através do desenvolvimento das virtudes. É um convite a desenvolver-se através do contato com a beleza. Mas a gente nunca contempla a beleza e é o mesmo, não é? Da mesma forma como a gente nunca contempla a verdade e é o mesmo. Então, me parece que nesses ensaios nós vemos um percurso de como os livros também são capazes de nos colocar em contato com essa sabedoria, com a verdade, com a bondade, com a beleza. Me parece muito proveitoso, além disso, então o primeiro ponto eu acho que é esse, né, que me chamou a atenção, de que o espírito do livro não é o espírito de um livro meramente acadêmico, mas é o espírito de um livro que nos convida a um convite a abraçar pessoalmente essas verdades que são transmitidas pelos grandes autores. Esse é o primeiro ponto. Mas também me chamou a atenção que esse livro também trata exatamente da atitude que nós devemos ter para com os grandes autores, que nós aprendemos também no dialético, naquelas noites, né, de terças-feiras. No dialético, nas aulas do professor Vitor, né, talvez muitos daqui já tenham visto elas gravadas, né, nos cursos gravados. E de fato, claro, o curso gravado ele já é muito, muito fecundo, mas nada substitui aquele diálogo vivo que nós tínhamos naquelas terças-feiras. E me chamava muita atenção que nós não apenas aprendíamos certas ideias, porque ensinar não é meramente transmitir certas ideias. Ensinar é fazer com que aquele que aprende possa pensar conosco aquelas ideias, de certa maneira. E esse é também o sentido de dialético. É o que Platão falava. Sócrates ele não chegava aos seus discípulos e dava uma aula para eles. Também não fazia o professor Vitor. Ele nos colocava em contato com certas ideias e como um parteiro, essa é a imagem que o Sócrates utiliza, como um parteiro fazia com que as ideias nascessem em nós. Então, de alguma maneira, nós não apenas repetíamos, não era uma mera repetição, mas era uma assimilação daquilo na nossa vida. Tanto é verdade que em muitas aulas eu não apenas ouvia os argumentos que eram transmitidos, não apenas as ideias que eram transmitidas, mas a atitude que nós devemos ter diante dessas ideias. Me lembro tantas vezes em que em um argumento estávamos discutindo a Suma Teológica, seja Aristóteles, e em determinado argumento o professor Vitor parava e pensava, e todo mundo ficava também em silêncio pensando, né? Porque de fato a filosofia também é isso. Embora nós ensinemos filosofia ao falar, a filosofia é fundamentalmente aquilo que também o padre falou. É escuta. Escuta da verdade que também é alguém, uma pessoa, que também é o sumo bem. É a beleza tão antiga e tão nova de que falava Santo Agostinho. Então, esse livro é testemunho dessa busca à verdade que se manifesta em um compromisso pessoal. Mas também é uma escola para nós que queremos aprender a dialogar com os grandes autores. Então, ao longo desses ensaios, nós vamos ver o diálogo com Chesterton, com Homero. Particularmente, eu gostei muito do ensaio sobre Aquiles, né? Com Homero, com os diversos autores da tradição. Dante, os ensaios de Dante é fantástico, né? Tem aqui sobre a Divina Comédia, fala com bastante profundidade, um ensaio de quase 70 páginas, então vale muito a pena a leitura.
me parece que esse livro também é uma escola de como dialogar com esses clássicos, porque, como dizia Mortimer Adler, ler livros não é meramente escanear e sondar informações. Ler livros é dialogar com certos autores, é manter um diálogo vivo com uma grande tradição de autores. E aqui nós aprendemos a exatamente fazer isso. O que são os ensaios, se nós lemos com atenção? Esses ensaios, na verdade, são conversas que tivestes com os autores e que compartilhaste conosco. Então, talvez poderíamos pensar, o que eu falaria se eu estivesse com Homero? O que eu conversaria se eu estivesse com Dante? Bem, o professor Vitor compartilhou conosco a sua conversa com esses autores, mas também nos convidando a nós termos a nossa conversa com esses autores. Eu me lembro, logo no prefácio ele fala isso. A leitura do meu livro não substitui a leitura desses autores, porque é exatamente isso. A conversa do professor Vitor com esses autores nos convida a também conversarmos, a entrarmos em diálogo. E eu tenho certeza, né? Assim como foi comigo, assim como foi com o professor Vitor, assim como com muitos de nós aqui. Uma vez que nós tivermos esse diálogo com esses autores, a nossa inteligência não vai ser mais a mesma. A nossa vontade, ela não vai ser mais a mesma. Porque a gente vai ser, por eles, de alguma maneira, ganhar um certo refinamento na mente. A nossa mente ela vai estar mais afinada, mais desejosa da verdade. É esse o sentido pelo qual os antigos também chamavam a literatura de litere humaniores, as letras mais humanas, as letras que humanizam. Porque é esse o papel também da literatura, da filosofia. Nos trazer ao encontro, nos colocar de frente com aqueles detalhes da nossa humanidade que nós não perceberíamos se não fosse por esses autores. Então, talvez, eu sempre gosto desse exemplo, talvez nós possamos nunca ter enfrentado ou tido um contato tão vivo com a morte de perto. Mas quando nós vemos a morte de Ivan Illich, nós temos alguma ideia de como deve ser chegar ao fim da vida e estar desesperado porque viveu-se uma vida sem sentido. Quando nós lemos Dante, nós entendemos aquela angústia de estar na selva escura, porque a selva escura não é apenas um lugar físico, um lugar imaginário, mas é um lugar também espiritual, de perdição, de falta de esperança. Mas se Dante nos coloca em contato com esse lugar escuro, essa selva oscura, áspera e forte, se ele nos coloca em contato com essa selva, ele também nos dá as pistas para sair dela. A razão, por um lado, Virgílio, o amor representado por Beatriz, e esse amor que conduz ao amor com letra maiúscula. Então, me parece que essa jornada desses autores sempre também é um espelho da nossa jornada. Eles nos revelam algo na nossa jornada que muitas vezes passam despercebidos. É esse o papel da literatura, da filosofia e desses grandes diálogos. Refinar o nosso olhar e nos levantar o olhar para a contemplação. Também título do primeiro ensaio, né? Da primeira parte. Então, é um livro que certamente todos nós podemos aproveitar, seja para fomentar o nosso diálogo com esses autores, mas também, eu tenho certeza, para aprender com o professor também a dialogar com esses autores. Muito obrigado. Eu vou comentar um aspecto do que o padre João Paulo falou, do que o André falou, e depois a gente continua a rodar os argumentos. Santo Agostinho, de fato, foi o autor escolhido para a capa. Eu tenho muito cuidado e delicadeza ao escolher a capa dos meus livros, como vocês podem ter percebido. O primeiro, A Crise da Cultura do Amor, é A Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt. Pois a gente tem a morte de Sócrates, né, no Virtudes no Cotidiano, depois o Covades, no Caminho das Virtudes, e agora este com Santo Agostinho, porque tinha um coração que o arrastava para algum lugar que ele não sabia qual era, que não, eu tive essa experiência muito profunda de sofreguidão, de busca, de amor, e aquilo que o padre João Paulo mencionou foi muito bem expresso por Pascal, que é um autor que injustamente não está aqui. Eu deixei de fora alguns autores que não entraram neste volume. Um é o Pascal. Eu tenho muitas notas sobre os pensamentos de Pascal e amo muito Pascal, considero um grande. E o Pascal tem um pensamento que diz: consola-te, tu não me procurarias se já não tivesses me encontrado. Que é uma espécie de intuição, que é uma espécie de percepção de que alguma coisa nos chama, nos convoca.
E quando eu encontrei Santo Agostinho, primeiro como um platônico, primeiro como alguém importante da tradição platônica da filosofia, eu encontrei um autor, nesse sentido, maior do que Platão, que não precisava de uma máscara como Sócrates para falar com uma sinceridade absoluta das suas paixões, dos seus pensamentos e dos seus anseios mais profundos por Deus. Então, essa dimensão autobiográfica de Santo Agostinho, não menos filosófica, especulativa e teológica, isto é, de refletir a sua experiência a partir da Sagrada Escritura, a partir do livro bíblico da sabedoria, a partir do Evangelho de São João, me pareceu extremamente fascinante, cativante, de modo que as Confissões são um livro de cabeceira há muitos anos. E ler uma obra como as Confissões de Santo Agostinho pode ser de duas maneiras. A gente pode ler como quem estuda um autor da patrística ou do final da Idade Antiga, do final do Império Romano, com base numa certa literatura romana, de inspiração de Cícero, com o imaginário pagão e cristão fundido. A gente pode tecer uma série de considerações eruditas sobre a história da literatura, da teologia e da filosofia. Ou a gente pode pronunciar a primeira pessoa forte, o eu, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Eu vou morrer, disse o Corsão, pela primeira vez quando a sua esposa morreu. E a grande obra do Corsão nem é essa aqui, a descoberta do outro, né? É o Abismo, Lições de Abismo, que é um romance filosófico sobre a morte, e muito provavelmente inspirado na morte da esposa. Ou seja, eu vou morrer. Essa pergunta que os filósofos acham que os existencialistas postularam. Bem, mas Sócrates postulou essa pergunta, Santo Agostinho postulou essa questão. Eu vou morrer, e portanto, como eu vivo, e qual é o sentido profundo da vida, e o que eu vou escrever nesta vida? Ou seja, qual é a minha autobiografia? Que livro eu vou escrever? Que legado eu vou deixar? Qual é o meu papel nessa existência? Isso a ciência não responde. Essa pergunta é de tipo sapiencial. E quem trata dessa questão é o que nós chamamos de teologia, filosofia, literatura, arte. Nenhum sociólogo, nenhum economista, nenhum jurista, nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhum historiador podem responder a esta pergunta. Eles podem ter muitas informações empíricas, eruditas, sobre vários aspectos parciais da realidade. Mas é a sabedoria que busca essa unidade de vida e de conhecimento pelo amor que me atraía. Então, a gente tem o amor e a sabedoria. A maneira com que a gente busca a sabedoria é pelo amor. Nós somos quem amamos, nós somos o que amamos. E os livros sinceros e profundos, como esses 16 que eu apresento no livro, foram escritos pela pena de autores profundamente atraídos pela verdade. E Cristo falou: eu sou a verdade. Eu sou. Ninguém nunca falou isso na história da humanidade. Nenhum líder religioso falou: eu sou a verdade. Antes de Abraão ser, eu sou. Na sinagoga de Cafarnaum, eu sou, é repetido várias vezes. Como Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, na sarça que não se consume, porque esse amor não tem fim, esse amor pressente a eternidade. As línguas cessarão, as ciências cessarão, mas o amor não acabará. Tudo espera, tudo pode. Esse é o tema do último ensaio, que aliás é um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O amor tudo espera. As profecias passarão, a ciência se passará, mas o amor tudo espera. Então Santo Agostinho buscava esse logos, os gregos chamavam isso de logos, mas logos com L maiúsculo, não a razão parcial de cada coisa. Para tudo há uma razão, há uma proporção, há um conhecimento. Esse microfone só funciona porque ele tem uma bateria, porque ele tem uma tecnologia, tem um transmissor que capta o áudio, projeta nas caixas, ali tem um técnico de som. Essa imagem só pode estar sendo gravada porque tem um logos, tem uma tecnologia própria. O nosso corpo só funciona porque tem uma biologia. Então, o logos está em toda parte.
Os gregos intuíram que o mundo funciona por uma razão que é técnica e instrumental, que é formal, material, eficiente, mas que também tem uma finalidade, tem um alfa e um ômega, tem um começo e um fim, tem um Gênesis e um Apocalipse, uma revelação final. Então, essa busca não parcial, mas global, é a filosofia clássica. E os cristãos que pertencem à filosofia clássica, a esse amor à sabedoria global, apostaram por um ato de fé, mas também de razão, que Cristo é o Logos de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Enarqué, renologos. Principium erat verbum. No princípio é o verbo. Então, essa filosofia do Logos, do verbo, no ensaio do Viktor Frankl, por exemplo. Eu digo isso na introdução. O Viktor Frankl criou a logoterapia. Eu digo, existe uma filosofia do Logos, que é o platonismo. Existe uma teologia do Logos, que é o cristianismo. Existe uma psicologia do Logos, que é a logoterapia. Mas se o Logos é um só, tem uma unidade muito profunda entre teologia, filosofia e psicologia. E os grandes autores de obras que buscam esse Logos, apalpando muitas vezes, e muitas vezes o intuindo pela falta, pela ausência, como é o caso de grande parte da obra monumental de Dostoiévski, por exemplo, que se converte, que é cristão. E eu tenho uma interpretação, obviamente, cristã do Dostoiévski. Mas ele também sofreu e padeceu com o ateísmo, com a dúvida, com o vício, com o pecado, com o vício em jogo, vício em bebida, vício em sexo, vício em vaidade. Santo Agostinho era um vaidoso. Então o fato de Cristo ser o Logos, e nós podemos acreditar nisso, nele, nesta pessoa, não quer dizer que isso seja fácil, que isso seja imediato, porque a vida é uma tempestade. Manzoni, grande convertido que eu trato aqui, o Corsão, como eu disse, cuja esposa morreu, ele era engenheiro mecânico e trabalhava num órgão público do Rio de Janeiro, e disse, a ciência não serve para nada, porque minha esposa morreu. E o que significa a morte da pessoa que eu mais amo, que dava sentido à minha vida? E agora? E aí descobre um autor, chamado Jacques Maritain. Depois descobre um segundo autor, chamado Chesterton. E começa a ler, a pensar, e se converte à fé católica. Da mesma forma, o Chesterton achava que o mundo estava pirado, estava louco. E disse, bem, eu posso encontrar a verdade em qualquer lugar, menos na igreja. A igreja eu sei que está errada. Então ele foi procurar em todo o resto, porque deve estar em algum lugar a verdade. Ele falou, não encontrava. E encontrou a verdade no único lugar que ele tinha certeza que ela não estava, que é na boa e velha ortodoxia católica, a tradição. Agora, uma inteligência luminosa como a de Chesterton, não simplesmente encontrou o Logos e emudeceu, porque não é o Logos, não é a palavra, não é o verbo não age. Né? Nele somos, estamos e nos movemos, de São Paulo, que é outro grande convertido. Eu tenho vontade de escrever um livro sobre São Paulo, se um dia eu for digno disso, daqui a alguns anos ou décadas. Porque é outro desses autores extraordinários que porejam paixão e amor, e que é um vulcão em erupção, e que vai falando e as palavras vão se multiplicando, porque estão nessa dinâmica, quanto mais amor, mais conhecimento. Santo Agostinho dizia, quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. E esse é um círculo virtuoso e eterno. Por isso que essas obras não são para serem lidas, são para serem relidas. São obras que se apresentam numa segunda, numa terceira, numa quarta leitura. Por exemplo, a Divina Comédia. Eu lecionei a Divina Comédia em 2 anos, entre 2014 e 15, ou 15 e 16. Mas foi em 17 que eu comecei a entendê-la. Quando eu gravei, quando eu fui convidado para um congresso de literatura católica e escolhi a Divina Comédia de Dante, que é a obra-prima da poesia cristã, e as Confissões de Santo Agostinho, que é a obra-prima da prosa cristã. E por isso, modestamente, humildemente, eu tento introduzir essa obra a vocês, que eventualmente ainda não as leram, mas que se as leram, talvez não tenham percebido tudo que eu, com a ajuda de comentadores, com a ajuda de toda uma bibliografia
acadêmica especializada, eu não me orgulho disso como se fosse um sinal distintivo, mas porque bem usada é uma maravilha para entender, como João Paulo explica, o padre João Paulo explica com maestria, por exemplo, o Evangelho de São João, com base em toda uma bibliografia de comentadores que o explicitam. É como se tirasse o véu e falasse, é isso que eu estou lendo? É isso que significa as bodas de Caná? É isso que significa o cordeiro? É isso que significa o pão vivo descido dos céus? E assim por diante. Então, existe um sabor, uma alegria em compartilhar tudo isso. Eu passo horas e horas no silêncio do meu escritório com Fulton Sheen, ou com Chesterton, ou com Corsão, ou com Dante, ou com Santo Agostinho, ou com a Sagrada Escritura, que não podia ficar de fora, com os livros sapienciais, a partir de um grande autor chamado Peter Kreeft, que está presente aqui. Eu quis compartilhar isso com vocês. Para quê? Para que vocês se unam a mim? Não. Para que vocês se unam aos autores que eu descrevo? Tampouco. Mas para que vocês se unam à verdade, que é Cristo. Essa verdade é uma pessoa com quem a gente pode se relacionar na oração. Por isso eu queria destacar uma seção que é uma das minhas preferidas do livro, chamada exatamente Oração e Mortificação. Porque não há sabedoria sem oração, e não há oração sem mortificação. E por isso eu trato de dois autores espirituais. Tomás de Kempis, autor da famosa Imitação de Cristo, mas aqui eu trato de um outro livro chamado Preparação para a Morte. Eu passei 3 dias ininterruptos pensando na morte, na minha morte. Uma espécie de retiro intelectual ao lado de um sábio. Ao lado de Tomás de Kempis, ou foi atribuído a ele, há uma dúvida sobre a autoria, ou com um homem muito sábio. Santo Afonso Maria de Ligório também tem uma preparação para a morte. Então o livro verdadeiro é uma carta confidencial de alguém que teve uma experiência muito profunda e conseguiu traduzi-la em palavras. E eu, de algum modo, consegui ter essa experiência. Mística, estática, mas não no sentido religioso, espiritual, intelectual. E eu também tento traduzir em palavras essa experiência. Outra experiência com Gabriel à morte, o Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Um livro pequeno de introdução à Mariologia, a Piedade Mariana, de 31 pequenos ensaios que eu prefacei para a editora Petra. É um livro maravilhoso. E destaquei um traço característico. Você não entende Maria sem o seu silêncio. Então eu pego Gabriel à morte e convido o cardeal Robert Sara, que tem um livro extraordinário chamado O Poder do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, e trato do silêncio. E encontro alguém mais silencioso do que ela, que é São José, que não falou nada nos evangelhos, tem uma palavra dele, mas que fez tudo, cuja ação é inversamente proporcional à sua fala. Então eu começo a relacionar esses autores. A gente chama o Michel Gasnier, num livro da editora Quadrante, chamado José o Silencioso, que é uma maravilha, e entro na roda, né, do diálogo. É isso que espera por vocês no livro. Eu passo a palavra para o padre João Paulo para a gente continuar a conversa. Já estava muito bom aqui. Estava quase entrando em êxtase também aqui. Mas eu estava pensando aqui, né, literatura, filosofia e teologia, e aí me vinham 2 figuras. A primeira foi Paulo, mas a segunda é Jesus Cristo mesmo. É interessante que Paulo, no discurso dele lá em Atenas, no Areópago, ele vai citar um poeta grego e vai fazer menção, mesmo que não seja direta, por uma expressão, a um filósofo grego também. E é muito interessante, num discurso que tem um caráter filosófico teológico, também tem uma pitada de literatura ali. E nosso Senhor Jesus Cristo, se pensarmos bem, ele revela através de suas palavras e ações. E naquilo que ele nos disse, a gente poderia distinguir. O Evangelho de Mateus, por exemplo, tem 5 blocos, onde a gente vê 5 blocos de discursos e 5 blocos de narração. Narração e discurso. Aonde a gente poderia dizer, no discurso, nós temos, entre aspas, uma filosofia do reino, claro,
com um T de fundo, da cruz de teologia, mas também nós temos a narração, esse aspecto narrativo, a sua vida, quase como uma literatura e filosofia a serviço da teologia. E Santo Tomás de Aquino, que eu realmente foi a minha única e rápida desilusão lendo o livro, né? Porque eu imaginei que pelo menos o ensaio a ele fosse consagrado, né? Mas depois, lendo a introdução, respirei aliviado ao ouvir o autor dizer que, apesar dele não ter sido contemplado num título, bem 6 de seus discípulos, entre os maiores, estavam ali para defender a sua grandeza, né? Então, São Tomás de Aquino, acho que no capítulo 216, se eu não me engano, do Compêndio de Teologia, ele vai usar essa expressão, depois da pergunta que é própria dos filósofos, mas também dos teólogos: quanto mais perguntas, melhor é o filósofo, né? Quanto mais perguntas, melhor é o teólogo. Ele pergunta, né, se cabe a Jesus essa noção, né, a ideia de sabedoria dos dois sentidos, criada e incriada, e ele vai dizer sim, enquanto Deus, e cabe o discurso sobre a sabedoria incriada. Ele é a sabedoria incriada. Enquanto homem, ele é a sabedoria criada. E eu gosto muito de dizer que na teologia a gente não tem um objeto qualquer, né? O nosso objeto é sujeito. Porque, na verdade, se nós pensarmos bem, se nós refletirmos sobre o Deus que se revela, a gente faz isso com Ele. Ele faz com a gente. Se Ele não fizer com a gente, não tem teologia. E aqui, lendo esse livro, logo o título também nos desafia. A gente pode entendê-lo de vários modos. Talvez um desatento, não conhecendo o autor, nem o ilustre personagem da capa, talvez pense em sabedoria como um conjunto de saberes, né? Apenas. Outro talvez diga, não, a sabedoria é conhecer os princípios ou a arquitetura, para usar expressões de São Tomás, de certos âmbitos do conhecimento, como, sempre recordando São Tomás, a engenharia naval ou, quem sabe, a farmácia, a ciência farmacêutica. Mas é interessante a gente perceber que essa sabedoria do título, que pode ser lida com vários degraus de compreensão, que pode lançar luzes em várias direções, no fundo, Agostinho parece dizer, e o autor disse isso explicitamente aqui, é a sabedoria com S maiúsculo. É a sabedoria que tem um rosto, que tem um nome, apesar de que muitas vezes a gente esbarra com ela e a encontra, mesmo que a gente não consiga ver o rosto dele, mesmo que a gente não consiga, ainda não conheça o nome dele. Então, às vezes, a gente esbarra nessa sabedoria lendo literatura de primeira qualidade, como Dante, né? Estou doido para ler o que o André vai escrever sobre Dante também aí. Já escreveu, vai publicar, se Deus quiser, em breve, né? Mas também entender como nosso Senhor, a sabedoria encarnada, Ele fez com que a igreja tivesse um olhar capaz de colher com gratidão e respeito a sabedoria que o seu Espírito, de um modo misterioso, foi permitindo que a humanidade adquirisse ao longo da sua história, por exemplo, através dos gregos. Quando a gente lê um São Justino ou um Clemente de Alexandria, no modo com o qual eles veem a filosofia pagã, grega, nós vemos que eles compreendem que por meio dela existe um propedêutico. É como se ela fosse preparatória. Daí que Justino não tem pudor e chama o cristianismo até de filosofia, tal qual. Ele usa exatamente essa expressão, porque justamente reconhece que essa sabedoria
que o mundo pagão buscou e encontrou, de certo modo, mesmo não sabendo o nome dela, ou o nome dele, mesmo não conhecendo ainda o seu rosto, é já aquele que um dia, se encarnando com o nome de Jesus Cristo, dá a conhecer aqueles que o buscam, seu rosto e o seu nome. E isso é muito importante porque, no fundo, personificada, não só metaforicamente ou iconicamente, ou como recurso literário ou filosófico, pensando aqui, por exemplo, em Boécio, né? Mas a filosofia, o Cristo Jesus, ele acaba sendo para nós, digamos assim, um convite para a amizade, que é outro tema filosófico, literário tão importante, que de certa forma está presente em vários dos ensaios daqui também. Porque, no fundo, temos que ser amigos, amar a sabedoria. No fundo, nós somos chamados a sermos amigos da sabedoria. E nessa amizade a gente conversa. Assim como se recordava o método da conversa, né? De Platão, de Sócrates, da maiêutica, etc. E assim como se recordava o início do projeto dialético, assim também, digamos, Cristo deseja que nós vivamos, experimentemos uma amizade com Ele. Uma amizade que faz com que a nossa experiência com a sabedoria seja progressiva, contínua e aponte para a eternidade. Mas, quando Santo Tomás, voltando a Santo Tomás, lá na segunda, quando no Tratado sobre a Caridade, ele faz a pergunta sobre a caridade, o que ela seria, ele vai dizer, uma espécie de amizade entre o homem e Deus. Ou seja, essa sabedoria cristã, como a gente entende, ela rima, ela anda junto com a amizade. E é por isso que o Vitor sente essa necessidade de fazer filosofia, não só como os gregos, mas autenticamente como os monges do 12º século, como os grandes, como Santo Tomás no 13º século, na amizade com Cristo, na amizade com os irmãos. Nesse diálogo, num diálogo de joelhos com Cristo, num diálogo sentados, tomando alguma coisa, comendo, lendo, discutindo, brincando, rezando com os amigos. E esse é um caminho onde a gente vai experimentando um pouco da felicidade celeste, já aqui na terra. Porém, eu faço aqui também, como eu disse que sabedoria e felicidade andam juntas, dependendo de como eu entendo a sabedoria, eu vou entender o que é felicidade. Se eu entender sabedoria apenas humanamente falando, talvez eu fique no conceito de Felícitas mundano ainda um pouco incapaz de colher a felicidade que Cristo nos oferece, que é aquela da beatitude. Porque é interessante quando a gente lê Santo Tomás que tem uma evolução no pensamento dele, como tem Agostinho. Por sinal, Agostinho, quando se ordena padre, aquele ano em que ele se dedica ao estudo da Sagrada Escritura, muda uma série de elementos na sua visão. Assim também, eu acredito que no Amor à Sabedoria 2 ou 3, a gente vai poder perceber uma evolução no pensamento do Vitor, que é próprio da vida humana e da vida de um intelectual humilde e honesto. Mas também, em Santo Tomás, a gente percebe números que são... Eu vou pegar esses números aqui só porque, apesar de que na minha vida, o que talvez a filosofia tenha sido para vocês, a literatura certamente a gente compartilha essa ideia. Mas assim, eu confesso que na minha vida não foi pela filosofia que eu me senti atraído por Deus. Foi pelas ciências naturais. Ou seja, claro, a gente pode imaginar 5 sentidos. E na nossa vida que é curta, a gente nunca consegue desenvolvê-los todos igualmente. Então, a alguns é dado o caminho da filosofia, a outros a da matemática, da física. Eu, sinceramente, tinha êxtases intelectuais vendo certas equações. Pode parecer assim uma loucura, né?
Alguém por aí talvez me compreenda, né? Um ou outro por aí talvez me compreenda, né? Mas é verdade. Quando eu via certas equações, certas leis da natureza, eu entrava em choque, né? Eu dizia, meu Deus, é muito perfeito, é muito ordenado, é muito lindo. É o Logos presente aí também, né? Então, mas voltando para Santo Tomás, né? Tem números interessantes. Quando você pega, por exemplo, o comentário dele da Ética Nicômaco, ele fala de Felícitas 426 vezes. E só 8 vezes aparece o termo beatitudo. É muito pouco, né? É porque ele está comentando um filósofo, claro, respeitando o contexto do filósofo. Agora, quando você chega na segunda parte da Suma, você pega 37 vezes ele fala de Felícitas, 723 de beatitude. Se você pegar a Suma contra o Gentil, é pau a pau, é quase empate. Então, quer dizer, tem uma evolução no pensamento dele. Onde é que tem o X da virada? Lendo a Sagrada Escritura, que é um projeto que você tem hoje e que eu acho que, por isso que eu digo que eu acho que vai virar muita coisa aí dentro. Já está virando e vai virar. Porque, lendo a Sagrada Escritura, Santo Tomás de Aquino, comentando principalmente São Mateus, o sermão da bem-aventurança, comentando a carta aos Romanos, a segunda carta aos Coríntios, Santo Tomás vai colocando um caminho onde ele distingue claramente que já não pode mais achar que a beatitude eterna é só uma continuidade da Felícitas desse mundo. Ela tem uma natureza superior. E ao mesmo tempo que ele vai distinguir, como São Paulo, graça e glória, e vai usar a analogia para falar de Felícitas e de beatitudo. E, finalmente, ele vai falar que às vezes nós estamos tão divididos nessa luta entre vida e morte aqui na Terra, que pode acontecer, porque a gente não comanda todas as coisas, apesar da divina providência, que é um tema que eu gostei muito de um dos seus ensaios, justamente de Manzoni, o Promessa e Esposa, né, os noivos, que é muito bonito esse tema, né, da confiança na divina providência. É que, às vezes, a nossa vida aqui na Terra pode ser como de Santa Bernadette. O que foi que Nossa Senhora prometeu para Santa Bernadette? Não vou te dar felicidade nesta vida, minha filha. Felícitas não. Você vai ficar para a beatitudo. Eu vou te dar a beatitudo lá no final. A beatitude, sim. A Felícitas. E às vezes acontece na nossa vida a gente ter pouca experiência da Felícitas nessa vida. A gente tem muita experiência de cruz nessa vida. Cada um tem um itinerário, né? Mas, porém, o Senhor nos promete a todos a beatitude. Mesmo que a gente não toque tanto e tão largamente na Felícitas nessa vida, a beatitude nos é prometida em Cristo Jesus. E eu queria tocar nisso, porque todos nós sabemos que, e aqui eu quero terminar talvez a minha palavra aqui hoje à noite, tem uma tríade também de mulheres que eu queria homenagear aqui. Primeiro, Maria, que o Senhor já falou. Nossa Senhora é a grande mestra dessa sabedoria. Porque melhor que ela, quem pode nos fazer amigos da sabedoria? Ninguém melhor do que ela. O silêncio dela é o apofatismo do teólogo e do filósofo, que muitas vezes tem que calar para dizer o que precisa dizer. Tem que se retirar, tem que silenciar, para tentar entender e traduzir. E mesmo quando traduz, chora porque não conseguiu dizer tudo o que queria. O coração quase que chora porque a gente não consegue dizer exatamente o que queria ter dito. Então, Nossa Senhora nos ensina essa humildade, esse apofatismo. Mas junto com ela, a experiência da cruz pela qual vocês passaram, que nós passamos. É impressionante ver, eu diria assim, ousadamente, já digo, os frutos da Páscoa da Isabel nessa obra. Também. Porque a cruz de Cristo, a cruz, ela nos traz uma sabedoria que ultrapassa aquela dos livros. A experiência da cruz. E depois eu queria dizer, sempre por detrás de cada grande homem, é trivial o que eu vou dizer, né? Tem sempre uma grande mulher, né? A gente pode pensar em várias, a Beatriz de Dante, podemos pensar na Penélope lá de Ulisses, podemos pensar em, né?
em tantos outros personagens, mas aqui eu queria fazer também uma homenagem pública, porque me parece muito claro, até por algumas recordações aqui, alguns autores que aparecem, que por detrás também do Vitor tem a figura da Laís. E se sente no livro também um pouco de perfume, um perfume de uma esposa que ama, que acompanha o seu marido nesse itinerário como grande amiga, que dialoga com ele e dialoga junto com ele com a sabedoria. Mas junto desse perfume de amor esponsal, promessa esposa, né, também, mas a gente também percebe o quê? Um quê de incenso e mirra, eu diria. Até escrevi isso, incenso e mirra. Porque como família vocês vivem uma pequena igreja doméstica, mas também experimentam os sofrimentos próprios de quem segue o Cristo, de quem toma a sua cruz a cada dia e de quem vive o mistério da fé. Então, bendito seja Deus por isso. Termino dizendo assim, olha, vale a pena ler esse livro. E eu li, olha, são quase 500 páginas, eu li em 2 dias assim, e praticamente a vontade que eu tinha de vez em quando era, deixa eu pegar aqui de volta, né? E porque em cada ensaio tem algo que a sabedoria pode nos falar e nos convidar a um passo na nossa vida também. Acho que depois dessa fala do Padre João Paulo, ficamos também todos nesse espírito meditativo também, né? Eu acho que é também isso que o livro também nos leva. Há uma coisa que eu me lembra muito e me remeteu muito quando eu li esses ensaios, que foi a metodologia de leitura que o Hugo de São Vítor propunha. Que a leitura, ela é o princípio do aprendizado. De fato, através do contato com esses autores, a gente começa o nosso aprendizado. Mas depois, para que o aprendizado se desenvolva, é preciso da meditação. Lectio meditatio, a leitura, a meditação, ou seja, aquela degustação amorosa. E essa é a diferença de quem lê esses livros apenas para colher informações acadêmicas e daquele que lê esses livros para conversar com a sabedoria. É que a pessoa que busca ler esses livros para conversar com a sabedoria, ela medita-os, ela degusta-os, ela, depois da meditação, contempla. Espaços, né? Leitura, meditação, contemplação. E me chamou a atenção que o Padre João Paulo ele mencionou o episódio de São Paulo no Areópago. Eu falei no início, acho que na minha primeira fala, que 2 partes me chamaram muito a atenção desse livro. E uma das partes, aqueles que têm o livro vão poder ver, é a seção 5, que é o diálogo, a seção dos clássicos antes de Cristo, em que ele fala de Aquiles e fala também de Antígona, né? E é muito interessante porque, de fato, talvez nós possamos nos perguntar, né? O padre Fabrício Meroni com certeza queria conduzir o professor Vitor, ajudá-lo a contemplar e a conversar com Cristo, a sabedoria encarnada. Mas por que ele recomendou os gregos? Né? É curioso. Por que será que ele não recomendou um Santo Agostinho? Não, por que os gregos, né, de início? Porque, de fato, talvez esse foi o caminho de alguns dos grandes pensadores, não foi? Se a gente pensar em Santo Agostinho, que também faz a capa, o princípio da conversão de Santo Agostinho foi Cícero. Começou com Hortêncio. Então, ele vivia uma vida totalmente depravada. Ele fala que até mesmo para o nível de Cartago, a vida dele era muito depravada. E a gente sabe que Cartago, no tempo de Santo Agostinho, era extremamente depravada. Mas, ao mesmo tempo, ele conheceu Cícero, e Cícero deu a primeira iluminação moral a ele, né? Veja, ele começou a sentir uma certa intuição da justiça, dessa justiça humana de que Cícero falava, né? Cícero, essa retidão natural de seguir a natureza, da justiça, das virtudes, ele sentiu essa inclinação. Só que depois ele teve um outro autor que o acompanhou, que era Plotino. E Plotino tinha uma doutrina bem interessante, porque Plotino, embora pagão, ele já afirmava que no topo da hierarquia do real estava o Uno. Estava o Uno. E Santo Agostinho ele foi extremamente influenciado por Plotino. Ele disse assim, veja, Plotino ele fala que havia o Uno, e que o Uno, ele, de alguma maneira, é a fonte de todas as coisas. Mas tem uma coisa que eu senti falta quando eu li Plotino.
Lá não falava que o Uno se fez carne e habitou entre nós. Isso era a fonte de grande pena de Santo Agostinho, né? Que ele leu, claro, Cícero, fantástico. Leu Plotino, fantástico. Mas lá faltava algo que não era um mero detalhe, não era um acréscimo, não era um detalhe, não era um confeito por cima do bolo, mas faltava o próprio fermento do bolo, que é o próprio Cristo, a sabedoria encarnada. Então, de alguma maneira, esses grandes autores, os clássicos antes de Cristo, eles são exatamente esses autores que vão muitas vezes nos dar certos elementos e certas ferramentas para que a gente consiga também olhar com mais profundidade e buscar também ao próprio Cristo. Me chama muita atenção que também foi mencionado São Justino. Ele falava que os clássicos da antiguidade, os antigos filósofos, eles, em tudo o que falaram de verdadeiro, de alguma maneira havia uma semente do Logos lá. Havia uma semente de Cristo. Ele chamava isso de Logos espermáticos, né? O Logos em semente, a semente do Logos. Então, de alguma maneira, e ele falava nessa expressão bem forte que o padre mencionou, todos aqueles que, mesmo vindo antes de Cristo, falaram a verdade, são de alguma forma cristãos. E os cristãos, porque amam a sabedoria plena e encarnada, são os verdadeiros filósofos. Essa é uma frase que também no início da minha conversão me marcou muito, né? Essa ideia de que, no final das contas, a filosofia não é só um conhecimento, mas é efetivamente uma sabedoria que nos compromete a vida. E quando a gente lê os clássicos, os antigos, mesmo os autores pagãos, não tem como nós não vermos isso. Se nós lemos Virgílio, né, façam essa experiência talvez, ou a República de Platão. Na República de Platão, livro 2, né, ele menciona que como seria se houvesse um perfeito justo? Né? Ele teria seus olhos queimados, ele seria humilhado e, por fim, seria empalado. Fantástico. É por isso que muitos autores cristãos chamaram Platão de profeta pagão de Cristo. Claro, talvez com certo exagero, talvez, mas aquela ideia do Logos espermáticos estava presente aí. Platão, de alguma maneira, ele pôde preparar a cultura grega também para o advento de Cristo. Da mesma forma, Virgílio. Se nós formos ler Virgílio, né, ele tem a Ecloga 4, Virgílio era considerado quase um profeta na Idade Média. Por quê? Porque na Ecloga 4 das Bucólicas ele fala assim: e virão novamente os reinos, a Idade de Ouro, e a Virgem dará luz a um filho. E os medievais viram isso e falaram: meu Deus, Virgílio é um profeta pagão de Cristo. Por essa razão ele é guia de Dante. E é por isso que é interessante que nós leiamos esse livro também no espírito de todos esses autores que o professor mencionou, Santo Agostinho, Chesterton, mas também no espírito, especialmente, é a outra parte que me chamou a atenção, no espírito de Dante. Dante que sabe olhar para essa sabedoria antiga e sabe ter um olhar reverente a essa cultura antiga, porque também ela nos fala de Cristo, se nós tivermos o olhar atento para compreendê-la, né? Se nós tivermos o olhar atento para compreender Virgílio, para compreender Homero, nós vamos ver algo também de Cristo que está por trás. Da mesma forma como São Paulo viu, quando ele pregou o Areópago, né? Ele falou: esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, eu sei quem é, né? E ele se revelou a todas as gentes no passado, e mesmo os vossos poetas falaram sobre ele. Nós somos da sua descendência, né? Então, mesmo os poetas pagãos, eles podem nos levar de alguma maneira a esse contato com Cristo. Isso me maravilhou quando eu conheci os gregos. E é por isso que vale a pena ler os gregos. Ainda que nós já tenhamos também Santo Agostinho, ainda que nós tenhamos Santo Tomás, vale a pena ler os gregos, vale a pena ler os romanos, vale a pena ler os clássicos antes de Cristo, porque eles nos revelam também essa sabedoria. Essa sabedoria é verdade, tateante muitas vezes, mas pela ausência nós podemos discernir também a grande presença de Deus que sempre buscou, né? E sempre está a buscar. Tem uma analogia muito bonita que está presente no autor grego cristão Inácio de Antioquia e num autor alemão mais recente, Hans Urs von Balthasar, que é aquela de comparar a verdade com uma grande sinfonia. Inácio de Antioquia, num certo contexto, pede que os presbíteros, os diáconos, se unam ao seu bispo como cordas que se unem, digamos, ao instrumento principal para poderem juntos no espírito entoarem um canto que é o Cristo para o mundo.
Von Balthasar fala da igreja na diversidade de carismas, na diversidade dos seus movimentos, comunidades, como uma grande sinfonia. E aqui eu ouso dizer que nesse livro também nós temos uma sinfonia. Porque, de certa forma, os 16 autores, cada um deles é especializado em um instrumento. E, graças a Deus, nós temos um bom maestro que coloca eles para tocarem juntos. E ressoa, então, o canto do amor à sabedoria nesse livro. Um outro elemento que às vezes nos afasta da vida intelectual é que nós olhamos para a nossa história e às vezes vemos muitas feridas. Às vezes a gente pode ter andado por caminhos que nos levaram para muito longe do amor, da sabedoria, da verdade. E às vezes tem gente que lá no fundo pensa assim: eu não sou digno de um caminho desse. Olha, o Vitor é tão bonito, todo, né, cheiroso, né, o André assim, todo educado. Mas não, o padre João Paulo não, se você tivesse me conhecido, eu era um marginal mesmo, assim, né? E aí mas bem, então, às vezes a gente não entra nesse caminho porque a gente olha para a nossa história e vê os nossos pecados, as nossas fraquezas. Santo Agostinho nos anima, né? Como já foi dito, mas um dos ensaios que eu mais gostei foi o do Dostoiévski, porque colocastes em relevo o aspecto redentor do pensamento desse autor, que sempre me encantou. E que acho que encantou João Paulo II também, quando ele cita lá na carta aos artistas, citando não a obra, mas o idiota, né? Que a beleza vai redimir o mundo. Porque, vejam, a sabedoria ela é redentora. A sabedoria nos faz mudar. A sabedoria nos faz largar os vícios e abraçar as virtudes. A sabedoria nos faz largar nosso orgulho e vai nos educando na humildade. A sabedoria nos faz nos tornarmos melhores, como disseste. A sabedoria vai nos redimindo também espiritualmente. Então, claro, a sabedoria, pense no Cristo, Ele é o nosso Redentor. Mas sempre que nós temos esse contato com a verdadeira sabedoria, como eu já disse, mesmo que não vejamos o seu rosto, mesmo que não escutemos ainda o seu nome, de certa forma, a redenção toca na nossa vida. Isso é muito bonito. Esse caminho é redentor. Esse caminho é ascendente. Esse caminho promete tanto para todos nós. Eu queria concluir fazendo um comentário breve sobre os 2 ensaios que foram escritos neste ano. Todos os 14 outros ensaios já estavam esboçados no estágio embrionário, nessas notas que eu tomei, como eu falei, nas últimas décadas. Mas 2 ensaios foram escritos plenamente neste ano. O primeiro foi o prefácio do grande livro do Fulton Sheen, 3 para Casar. Eu casei aqui com esta mulher linda, está aqui esperando o nosso 5º filho, na verdade 9º filho, né? 5º filho com a gravidez avançada e saudável, porque 4 foram cedo demais para a glória. E a minha reconversão à fé católica foi me preparando para o casamento. O padre Fabrício, que trabalhava com a teologia do corpo e a introduziu e editou aqui pela primeira vez, ali por 2004, antes da edição da Eclésia, me considerava tão imaturo, afetivamente, e eu tinha um relacionamento tão infecundo, que ele disse: lê os gregos, como se dissesse: tu não estás pronto ainda para o Logos, né? Mas busca a virtude, porque não é possível conhecer a verdade sem ser virtuoso. Não é possível conhecer a verdade sem ser virtuoso. Esse é o tema do primeiro ensaio sobre a vida intelectual. E eu lembrava tanto do padre Fabrício quando eu prefacei o livro do Fulton Sheen, porque o matrimônio é um caminho ascético, é um caminho de conquista das virtudes, de sacrifício, de renúncia, de expansão, de morte e ressurreição diária. E o Fulton Sheen, que entende tudo a partir da cruz, e em janeiro eu me encantei com... Me convidaram para prefaciar o livro do Fulton Sheen, porque eu gravei um curso sobre a vida de Cristo em 12 aulas, a partir de 3 grandes livros.
A Vida de Cristo do Pérez Urbel, a trilogia do Papa Bento XVI e a Vida de Cristo, que é a minha preferida, do Fulton Sheen. E o Fulton Sheen diz do começo ao fim, com um incessante refrão, que tudo aponta para a cruz, que tudo aponta para a cruz, que a cruz é o centro, não é à toa que a gente tem a cruz nos cordões, nos anéis, nas joias, em todos os lugares, em todas as igrejas. Isso ficou na minha cabeça. E o casamento é cruciforme. E o casamento é uma paixão, morte e ressurreição. E eu quis prefaciar esse livro exatamente no contexto pascal, em plena quaresma, que foi uma quaresma muito especial, a do ano passado, porque eu estava muito próximo à cruz e continuo, a minha vida se tornou uma grande quaresma, uma grande mortificação. E o Fulton Sheen deixa claro que esse amor tem um sentido redentor. E o segundo ensaio que eu escrevi este ano foi sobre a descoberta do outro, do Gustavo Corsão. Quando eu organizava este livro e eu pensava numa mentalidade quase nacionalista ou regionalista, não haverá nenhum brasileiro no meu livro, não haverá nenhuma expressão, já que eu estou falando de algo universal, católico significa universal, no tempo e no espaço. Estou falando de um russo do século XIX, de um italiano do século XIX, estou falando de um medieval do século XIII, de um antigo do século IV, de um grego, enfim, estou falando de tantos e tantos, de judeus, o autor do livro de Jó. Eu estou falando de uma verdade que é universal mesmo, então, de algum modo, eu queria escrever sobre algum autor brasileiro. E eu tenho muitos autores brasileiros de predileção, não foi tão fácil escolher o Corsão. E eu decidi escrever sobre esse livro do Corsão, que eu considero extraordinário, do nível de todos os outros. Não foi uma concessão regionalista, né, uma cota regionalista, não é isso. Uma política de inclusão regional, não é isso. Foi porque o Corsão me mostrou algo que eu experimento, que a gente só entende Cristo na cruz. E de fato, se vocês pegarem, por exemplo, o ensaio sobre o Corsão, chama A Glória da Cruz. E a penúltima sessão diz o escândalo da cruz. Porque o que o padre Fabrício me entusiasmou a fazer foi ter uma formação de apologeta, de dar as razões da fé. Só que a passagem de São Pedro, na primeira carta, que é a epígrafe de toda a apologética, é as razões da esperança. E não da fé, embora a gente costume associá-las. E as razões da esperança só se conquistam na cruz, quando você morre para este mundo. E eu que queria, que a árvore da vida, o padre João Paulo disse aqui, eu que queria ser apologeta, eu que queria ter razões, argumentos, eu que queria defender a fé filosoficamente, passei a escutar de forma muito profunda no meu coração, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. E o que nos resta é a cruz, é o escândalo da cruz. E qual não foi a minha surpresa quando o Corsão descreve essa mesmíssima experiência? Eu já tinha todos os argumentos intelectuais em favor da fé, já tinha lido o meu Chesterton, já tinha lido o meu Jacques Maritain, o meu Léon Blois, já tinha lido todos o Claudel e o Bernanos, principalmente a escola francesa, a literatura francesa, já estava, na época havia um certo prestígio de ser católico, intelectual, com Alceu de Amoroso Lima, no Centro Dom Vital do Rio, então o Corsão começa a escrever, e havia um certo glamour de ser intelectual católico, e Deus lhe dá um presente, foi o mesmo que ele me deu. Não foi um livro de teologia, não foi uma nova edição da Suma Teológica, foi a cruz. E ele diz que aí sim eu não conheci mais uma ideia, eu não tinha mais argumentos, agora eu tinha uma pessoa que se revela na cruz, agora eu tinha um alguém, uma pessoa encarnada na minha carne pelo sofrimento. E é isso que o Fulton Sheen diz ser o casamento. É uma morte, uma transformação pascal no outro da esposa, no filho e no outro metafísico de Deus.
Porque 3 para casar é exatamente a ideia de que Deus é trino e que nós somos trinos, e que o homem e a mulher se juntam e geram vida no filho. E aí tem os capítulos finais maravilhosos sobre aqueles que não podem ter filhos, que é uma cruz para um casal, obviamente. E como Deus se faz carne para que nós possamos nos divinizar, e como há uma relação sempre trinitária, só que essa relação trinitária é uma relação de amor, de êxtase e de morte, para que haja vida. Então, eu acho que o padre João Paulo, conhecendo tudo isso e me conhecendo, foi muito feliz em dizer que, de fato, essa experiência torna esses livros todos uma outra dimensão. Por exemplo, e com isso eu concluo, para a gente não exceder tanto e não privar o tempo da conversa com vocês e dos autógrafos. Embora as notas estivessem tomadas desde o ano passado, retrasado, no caso 23, que agora já é retrasado, eu escrevi no ano passado, obviamente, o ensaio sobre as 3 filosofias de vida do Peter Kreeft, que foi exatamente o ensaio que me fez mergulhar na escritura. E eu estou afogado nesse oceano, com todos os escafandros possíveis. É doce naufragar neste mar, como diz o Leopardi, né? Porque o Peter Kreeft, que é esse filósofo que me inspira tanto, eu conheci o Scott Hahn pessoalmente, né? E agora só me falta conhecer o Peter Kreeft, que é um outro grande modelo, embora o Scott Hahn, como teólogo, não seja o meu modelo, porque eu nunca serei um biblista como o Scott Hahn. E o Peter Kreeft tem vários livros sobre o sofrimento, né? E uma entrevista recente perguntaram: por que você fala tanto sobre o sofrimento? Ele falou: porque eu nunca sofri tanto, mas eu sei que essa é a verdade mais profunda, é a verdade da cruz. Talvez seja uma busca por especular sobre o sentido. Esse livro de a vida como vaidade no Eclesiastes, que é a nossa geração, que é a geração da futilidade, do relativismo, do hedonismo, do prazer barato, da dopamina, como se diz hoje, das redes sociais, da vaidade, do sexo, do consumo. Ele diz: esse é o portal da Bíblia, é o Eclesiastes, que é um profundamente especulativo e filosófico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E depois, claro, a gente conhece os Cânticos dos Cânticos, a leitura mística que se fez do Cântico dos Cânticos desde Orígenes, passando por São Bernardo, isso tudo me fascinava antes, que seria a grande parte do livro, mas não foi para mim. Eu gostei, eu já conhecia a interpretação mística do Cântico dos Cânticos. Foi o centro, que é sobre o livro de Jó, encontrar Deus no sofrimento. E essa parte, embora as notas, como eu disse, já estavam tomadas, inclusive gravadas, porque pertencia ao meu clube de leitura do ano retrasado, eu reescrevi com muito vigor esta sessão sobre o sofrimento. Então, para concluir, se a sabedoria não for vivida, não for sofrida na forma de um sacrifício, ela nunca será plenamente assimilada. Ela nunca será plenamente nem pensada, muito menos vivida. E acho que um arco que atravessa todos esses ensaios, Antígona, por exemplo, o sacrifício de Antígona. A gente mede o quilate do nosso amor pela nossa capacidade de sofrer. E quanto mais sofrimento, mais amor. Quanto mais amor, mais sofrimento. Por isso o livro foi dedicado à minha filha, que, como eu disse, cedo demais, se uniu à sabedoria divina, atraindo-me irresistivelmente a essa comunhão de amor. E a epígrafe é de Dante, porque tem 2 possibilidades de ler Dante. Eu mergulhei muito tempo em Dante, né, que tem uma envergadura bíblica, por assim dizer, né, um cosmos, é uma geografia própria, é um universo, literalmente, o universo de Dante, né? E a epígrafe, ou a gente lê como literatura, como poesia no sentido imaginário, ou a gente leva muito a sério de que tudo que ele fala é real. E eu passo talvez umas 30 páginas, né? Os impacientes vão pulá-las, porque antes de citar o primeiro verso de Dante, eu tento explicar o que é a Divina Comédia.
como obra simbólica e alegórica, não metafórica, mas como uma revelação pela linguagem poética de uma realidade espiritual que não pode ser concebida a não ser por essa imagem, que é o que nós temos, é o que nos resta. E, portanto, eu concluo com isso, relendo esse ensaio, pensando na minha filha no paraíso, num dos círculos do paraíso, que é essa luz intelectual, cheia de amor ao bem, repleto de Letícia que transpõe todo o dulçor. Essa sabedoria tem um amor eterno, essa sabedoria é Cristo, e eu espero profundamente que vocês, ao lerem o meu livro, se encontrem pessoalmente, intimamente, silenciosamente, com esta sabedoria que me motivou a escrever este livro e também a calar e deixar que ela nos fale. Muito obrigado, eu teria o maior prazer em assinar o livro de vocês.